Doutor Pedro Brás, está bonzinho? Gostava, Muito doutor. bom dia. Como é que vai isso? Muito bem. Tudo bem? Prazer Está em vê-lo. feliz? Muito feliz. Sim, senhor. Feliz para Faça sempre. favor. Feliz para... Ai, feliz para sempre. Espera aí, que tinha aqui um feliz para sempre. O feliz para sempre. O doutor Pedro Brás é psicoterapeuta, que lá está. Ora bem, feliz para sempre. Isto é um livro. É um livro. É um livro e foi escrito por si. Sim, é verdade. Ora bem, então vamos lá falar um bocadinho sobre isto. Do que é que o livro fala? Bem, o livro reflete a minha experiência como psicoterapeuta. Ao longo da minha carreira de psicoterapeuta, o que sempre fiz foi trabalhar com pessoas infelizes. Todas as pessoas que recorrem à psicoterapia, porque têm depressão, ataques de pânico, ansiedade, estão infelizes. Sim, naturalmente. Portanto, a minha vida foi ajudar pessoas infelizes e neste percurso entendi um padrão da infelicidade. Ou seja, porque é que as milhares de pessoas que eu ia atendendo, ia conversando, estavam infelizes. Muito bem. E este livro reflete essa experiência, Essa sua experiência, a experiência não é? da infelicidade. Isso. E o livro é feito no processo oposto, é como então podemos Isso. ser felizes. Aliás, o livro fala aqui logo na capa 6 pilares para construir a felicidade permanente. É verdade. Vamos falar um bocadinho sobre estes pilares. Sim. Primeiro, identificá-los. Quais são? Quais são estes pilares do Pedro Brás? Estes pilares é o padrão que defini como o padrão da felicidade, que são hierárquicos, por ordem, ou seja, de importância, e o primeiro pilar é a saúde física. Ok. A saúde física, nomeadamente na ausência da dor, porque a felicidade, como definição que eu dou, é um estado de bem-estar físico, mental e com o que nos rodeia. Então, aquela minha entrada em que eu falava que é difícil ser-se feliz sem se ter uma saúde, não é completamente descabido, pois não? É totalmente verdade. Portanto, um pilar será a saúde física. A saúde física. Ok. E nem estou a falar, às vezes, numa doença normal. Estou a falar na doença que traz dor. Ok. Porque a dor dá-nos um sinal muito forte É verdade. E que nos agride o bem-estar. Muitas vezes podemos ter um cancro, mas não temos dor. Não é? Podemos ter uma doença até às vezes terminal, mas se não tivermos dor, mesmo assim, Sim. se formos resilientes, se tivermos uma postura perante Sim. a vida e perante a nossa existência adequada, conseguimos manter no estado de felicidade. Na sua perspectiva, e expressa isso aqui com certeza no seu livro, a dor é, digamos, um sintoma cardinal de não felicidade. A dor é um sintoma de uma doença que ela sim nos retira a capacidade de estarmos bem. Muito bem. Pronto. E, portanto, a ausência da dor, logo da doença também, Muito bem. é o primeiro pilar da felicidade. Muito bem. Um pilar. O segundo pilar, que a psicoterapia intervém diretamente, é a paz interior, a nossa paz mental. Ou seja, quem tem depressão, quem tem ansiedade e outras perturbações mentais não consegue ser feliz. Não está bem com ela própria, com as suas próprias emoções, com as suas próprias crenças e valores. E quando nós não estamos bem com as nossas emoções, sentimos estes estados emocionais mais perturbadores, que falei, e isso não nos cria um estado de bem-estar. É a segunda forma mais grave de infelicidade, ou seja, eu posso estar bem fisicamente, mas se eu não estou bem com as minhas emoções, estas sensações tão agressoras ao meu bem-estar prejudicam, de facto, a minha felicidade. É verdade. Estando bem nestes dois pilares, temos que estar bem noutra dimensão mental, que é o nosso propósito de vida. Para nós, sem termos resiliência... Esse seria um outro pilar. É outro Será pilar, um outro pilar. é o propósito O de vida. nosso propósito de vida. Terceiro pilar. Ou seja, quem tem um propósito de vida, quem persegue os seus objetivos, tem sempre ânimo, tem sempre força para ultrapassar as adversidades. Sabendo o que quer, levanta-se cedo para trabalhar e está sempre num constante estado de ânimo. Sim, eu compreendo. É claro que o propósito de vida pode ser uma coisa circunstancial. O meu propósito é este ano letivo. Claro. Chegar ao final do ano e conseguir fazer o meu exame e passar para o 12º ano. O propósito de vida é tudo, desde o que é que eu vou fazer daqui a bocado. Pronto, o propósito ou a minha vida inteira. Não tem de ser, eu nasci para ser sacerdote, não é isto. É, de facto, o meu propósito adequado a cada circunstância de vida. É a capacidade de eu criar os meus objetivos, Muito bem. tanto para hoje, como Muito para bem. daqui a 20 anos. Parece-me basilar. É. Porque
Os nossos objetivos ajudam-nos a levantar da nossa cama. Os nossos objetivos ajudam-nos a passar pelos maus bocados. Porque eu quero passar por um mau bocado para atingir um determinado propósito ou objetivo. Eu dou muito exemplo das pessoas que vão a Fátima a pé. O caminho é muito duro, mas elas vão muito felizes. Mas o objetivo é grande demais, que ultrapassa o sacrifício que têm que passar. Portanto, passam o sacrifício com felicidade. Sim, senhor. Vamos a outro pilar. O quarto pilar é a capacidade de nós sermos resilientes. Porque ao longo da vida, a vida não é fácil. A vida tem os seus problemas, as vidas têm as suas dificuldades. E se eu for resiliente, se eu conseguir ter uma boa atitude mental perante as minhas dificuldades, perante os meus problemas, eu passo por eles sem me agredir no meu estado mental. E isso vai contribuir naturalmente para eu me sentir realizado, para me sentir bem, para me sentir feliz ao fim e ao cabo. Apesar dos problemas do dia a dia. Ok. O quinto pilar é a nossa capacidade de nos amarmos a nós próprios, é a nossa capacidade de nos estimarmos, de autoestima. Se eu tiver uma boa capacidade de amor próprio, se eu me amar a mim, eu fico menos vulnerável aos outros. Claro, sem dúvida nenhuma. Ao que os outros me dizem, ou que os outros me tentam diminuir, não é? Se me tentarem diminuir. Portanto, se eu tiver uma boa autoestima, se eu gostar de mim próprio, sinto-me forte perante as agressões dos outros. Claro, sem dúvida. Então, alimentar este quinto pilar é muito forte para eu viver num estado de bem-estar. Já voltamos a este quinto pilar, mas revela lá então qual é o seu sexto pilar. O sexto pilar é a nossa capacidade de comunicarmos com o meio em redor. Ou seja, se de facto só sentirmos felizes se estivermos integrados numa comunidade, se nos sentirmos apoiados, se sentirmos que comunicamos bem. Portanto, nós somos um animal gregário, exatamente, sem dúvida nenhuma. E de comunidade. Dr. Pedro Brás, mas ao cabo e ao fim percebemos os 6 pilares, que parecem de facto fundamentais e muito interessantes, mas reolhando o quinto, de gostarmos de nós próprios, amarmos a nós próprios, como é que isso se pode trabalhar? Porque não é muito fácil, compreendo. Porque é que nós não gostamos, naturalmente, Sim. gostamos de nós próprios? Sim. O problema é que a vida leva-nos muitas vezes a um estado em que começamos a ter crenças erradas sobre nós próprios. E basta, às vezes, na nossa infância, os nossos pais terem dito: o teu irmão é melhor que tu, tu deves ser tão bom como o teu primo. Estas crenças, estas aprendizagens que ao longo da vida vamos tendo, enraizam-nos e nós começamos com crenças erradas sobre nós próprios, de que se calhar os outros são melhores do que eu, se calhar eu não sei ler tão bem como os outros, se calhar eu não sou tão bonito como os outros. Portanto, há aqui já uma chamada de atenção a pais e educadores. É fundamental. Não é? Há certo tipo de frases e de ditos que não devem ser... Na nossa psicoterapia, com os adultos, quase sempre, nas suas crenças erradas que as pessoas têm sobre elas próprias, vamos ter à infância e na relação que têm com os pais. Não estamos a criticar os pais fazem os melhores. Quando eu comparo o meu filho com o primo dele, é numa tentativa de o incentivar a melhorar, a ter uma referência positiva. Só que muitas vezes isso não é encarado dessa forma. Portanto, esta primeira correção e chamada de atenção a pais e a educadores no geral é importante, porque estas frases que as crianças ouvem ficam lá. Em vez de as incentivar, estão a criar referenciais negativos e crenças negativas que mais tarde vão criar esta falta de autoestima e crenças erradas sobre elas próprias. Entretanto, eu não tive essa influência, mas perante adversidades do meu dia-a-dia, eu sinto que não fui capaz de as resolver e vou criar, portanto, uma situação de mau pensamento em relação a mim próprio, de eu não presto, eu não consegui fazer. Como é que isto se pode trabalhar, combater? Quer dizer, como é que eu posso... A psicoterapia, há muitas Acha que vale a pena dizer a mim próprio ao espelho de manhã: calma aí, tu vais conseguir, este diálogo para mim próprio, isto tem algum valor? Tem muito valor. Tem. A psicoterapia é uma especialidade, é uma intervenção muito técnica e profissional. Para os casos mais graves de timidez, de baixa autoestima, amor próprio, considera-se sempre a psicoterapia. No entanto, se nós entendermos que se eu sou assim porque aprendi a ser assim, eu também consigo aprender a ser diferente. Eu também consigo me desconstruir nas aprendizagens antigas e voltar a aprender coisas diferentes. Estas autoafirmações de que falou, as novas aprendizagens que vamos tendo ao longo da vida, ajudam-nos muito a desconstruir. Não é? Se eu digo para mim próprio: não, Pedro, tu
apesar de não teres atingido os objetivos que te propuseste atingir, mas correu bem, deste o teu melhor. O que é que tu podias ter diferente? Podias ter feito diferente. Fizeste o teu melhor. Ou seja, esta autoconsciencialização sobre mim próprio ajuda-me, claro, a desconstruir. Um autojulgamento que não seja uma autocrítica, tão depreciativo e tão uma autoanálise. É? E depois vocês também trabalham muito esta área, não é? Sim, a psicoterapia o que faz é uma desconstrução emocional, muito mais técnica, mas também ajudamos nesta reconstrução da aprendizagem que as pessoas devem Vou-lhe pôr aqui uma última questão, certo, que é assim meia irónica, meia com piada. O dinheiro dá felicidade? O dinheiro proporciona liberdade, não é? E com a liberdade as pessoas são felizes. Mas se eu com dinheiro não conseguir cultivar a minha liberdade, então pouco me servirá. Mas diga-me uma coisa, Dr. Pedro Brás, sabe que eu acho que o dinheiro, eu tenho um conceito um bocadinho, não direi tão antagónico, mas quer dizer, claro que o dinheiro dá liberdade, o QB, mas muitas vezes o dinheiro põe-nos objetivos e põe-nos um estilo de vida. Sim, muito escravo dele. Isso. Mas é o contrário da liberdade. Se eu tenho muito dinheiro e uso como um meio de obter a minha liberdade, a liberdade traz-me um bom significado para a minha vida, ter liberdade. Sim, é evidente. Se eu uso o dinheiro para ser um escravo dele, ora, aí está. Então aí é o contrário da liberdade. Cospe no lenço para limpar o vidro do carro. É verdade. Gostei muito de falar consigo, muito obrigado, até uma próxima.